Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Apicacirré. Quando eu disser apicacirré, vocês fazem assim, tique, ok? Apicacirré, tique. Como vão vocês? Tudo bem, ok. Então, gente, estou aqui para falar um pouco sobre esse chamado de Deus, né? Um Deus que me comprou com seu sangue, comprou a todos nós, né? É interessante quando você fala de missões e quando vem um missionário aqui à frente, nossa, o chamado dela é o meu chamado. Mas eu gostei do tema, que é missões para todos. Então, esse chamado não é só meu. Esse chamado é nosso. Mas quando se torna nosso, também não é de ninguém. Concorda? Ah, nós. Então, parece que não é de ninguém. Então, é meu chamado. Então, você tem que dizer que é o seu chamado. É um chamado para todos. E eu gostaria de abrir a Bíblia em Isaías 61. Nós vamos trabalhar com esse texto. Eu vou mostrar aqui os slides também. Mas eu gostaria que a gente trabalhasse um pouquinho esse texto aqui em Isaías. Fiz um monte de anotações aqui, espero que eu não me perca. Eu perguntei para ela, você vai gravar? Ela disse, vou. Eu falei, ai, meu Deus, não posso errar nada hoje. Não estou acostumada, não, gente. Mas vamos lá. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. É interessante esse texto em Isaías, é o mesmo texto que Jesus cita em Lucas 4,18. Lembram dessa passagem? Quando ele chega ali na sinagoga, ele cita esse texto e ele diz, hoje se cumpre as Escrituras. E o mesmo chamado de Jesus é o nosso chamado. Para que nós fomos chamados? Qual é a nossa identidade? Qual é o nosso propósito? Essa lista, gente, é imensa. Então, você e eu fomos chamados para, primeiro lugar, levar boas notícias aos pobres. Cuidar dos que estão de coração quebrantado. O que mais? Anunciar liberdade aos cativos. Libertar das trevas os prisioneiros. Proclamar o ano da bondade do Senhor. A consolar a todos os que andam tristes. Para quem é isso, gente? Para nós. Nós fomos chamados para fazer isso. Mas muitas vezes nós não nos sentimos assim. Imagina você tirar alguém da depressão, se você tem se sentido deprimido. Imagina você ser chamado para libertar alguém, se você se sente preso. Imagina você ser um carvalho de justiça. E nós sabemos que o carvalho é uma árvore forte. É uma árvore milenar.
até 1000 anos ela consegue sobreviver. E onde vem tempestades, raios, e as suas raízes são tão profundas que ela não se abala. Vocês são esses carvalhos de justiça. Nós somos carvalhos de justiça. Não é lindo? Agora, dentro dessa lista, eu gostaria que vocês, depois, em casa, pegassem novamente Isaías 61, visse essa lista toda, e olhasse para essa lista e olhasse para si mesmo. Eu tenho condições de fazer tudo isso aqui? Eu posso fazer? Eu me sinto participante dessa obra? Como a gente se vê? Como Deus nos vê? Nós nascemos com um papel na sociedade. Qual o nosso propósito? E aqui no versículo de Isaías 61, 4, você foi chamado para edificar cidades assoladas, restaurar antigos escombros, renovar as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. Então, agora, diante disso que eu falei, nós vamos observar um pouco os slides, e eu vou falar um pouco da Índia, uma nação linda, um lugar maravilhoso, um lugar com muitas cores, um lugar com pessoas lindas, com uma diversidade de comidas, de lugares para você visitar. Há uma diversidade muito grande, mas um lugar que tem sido também assolado. Um lugar onde é necessário que missionários possam ir até lá e pregar esse evangelho. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então, eu vou ficar aqui do ladinho. Não, eu posso ficar aqui mesmo, né? Está aqui. E eu vou, então, falar da Índia. Pode passar? Eu e José Olívio, fomos chamados para ir para a Índia de formas diferentes, né? São 2 chamados que se uniram. Eu estudei no Betel Brasileiro e o Senhor ele falou comigo em Isaías 6, versículo 8, através de um sonho, que eu deveria ir às nações. Quem sabe o que está em Isaías 6, versículo 8? Isso é um versículo clássico. Na época, eu cheguei no meu pastor e falei, pastor, tive um sonho, e é Isaías 6, versículo 8. O senhor sabe o que está escrito? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Tinha dúvida que eu devia ser uma missionária, gente? Então, Deus me chamou bem específico, né? Ele falou ao meu coração, ele me mostrou esse versículo, eu não conhecia esse endereço, né, na Bíblia, né? 6, versículo 8. E dali começou a minha jornada, fui para o Seminário Teológico do Betel Brasileiro, estudei lá, conheci o pastor Siung, e de lá fui morar na missão. Aí chegou esse belo rapaz, se apaixonou por mim, quis casar comigo, olha, foi lindo. Mas de noite ele vai falar. A gente briga quando fala dessa história. Mas isso não é o importante. E fomos, depois de um tempo, nos casamos e fomos para a Índia. E lá, chegando, foi uma... eu passo. Será que eu consigo? Para cá eu passo, ok. Eu vou tentar usar a caneta. Olha lá. Então, nós ficamos na Índia, em Mumbai. Deu certo? Eu vou pagar mil. Deu. Então, essa é a igreja indiana. Tínhamos 2 cultos, como aqui, né? Tínhamos o culto em hindi e o culto em inglês. Mas eram todos pela manhã. Nos reunimos numa igreja, na verdade, dentro de uma igreja católica.
né? A Igreja Católica nos cedeu o espaço para fazer os cultos. Interessante isso, né? E lá trabalhamos também na favela, né? Eles chamam de CARI. Mas são lugares, são favelas diferentes do que a gente conhece, né? Hoje em dia nem se fala favela, né? Comunidade, não é isso? Trabalhávamos dentro da comunidade. E lá, gente, era um lugar onde não havia água encanada, não havia esgoto. As casas eram feitas de qualquer material que eles tinham, né, para fazê-las. Muito quente, muito pobre. A maioria das pessoas não tinham nem o que comer direito. E as casas eram minúsculas. Geralmente, uma casa pode ser do tamanho do púlpito aqui, mas da parte onde está a bateria, né? Talvez um pouquinho maior. E ali dormia toda a família. Todos no mesmo lugar, porque tem uma cultura de joint family, que se diz, a família vive junto. Então, se tiver 3 filhos, os 3 filhos se casam, vão morar todo mundo dentro dessa mesma casa. E ali todo mundo dorme juntinho. Tive essa experiência, né? Foi boa, né, Zé? Estávamos lá, dormimos lá nessa casa que nos acolheu. São pessoas que amavam muito a Cristo. Ficamos ali e aprendemos muito com eles, né? Então, esse era o lugar onde... Essa era a comunidade que trabalhamos, né? Ali sou eu sentada, comendo uma comida. Quem gosta de pimenta aqui? Nossa, gente, vocês viram? Na Índia tem que aprender a comer pimenta. É muita pimenta. O prato que eu estou comendo ali é arroz, lentilha, que eles chamam de dal, e pimenta refogada. E está vendo meu rosto? Parece que eu estou chorando, né? Mas não é. É que você come e faz assim com o nariz, e aí escorre o nariz, e você vai comendo, e eles tá gostoso? Muito bom, muito bom. Você precisa comer, né? A comida é algo muito especial em todas as culturas, não é isso? Então, quando você está dentro daquela cultura, você tem que aprender ali, você tem que comer com eles. Eles ofereceram o melhor para mim ali naquele lugar. Deixa eu ver. Aqui tem mais comida. São vários tipos de comida. Esse daí são os bolinhos que você come com lentilha, é tipo uma pasta, né? Então são várias pastas que você chama de gravy, né? Então você come aquilo, assim, é bem gostoso. Temos, deixa eu ver o que mais. Aquela lá era a comida preferida do José. Parece um pastel grandão, não é? Também tem uma comida com espinafre, que eu adorava, que chamava palak paneer, bem gostosa também. Isso aí é uma mulher indiana carregando seu filho. Está vendo o pezinho dele lá? Assim as indianas carregavam seus filhos ali. Muito interessante. Essa é uma festa de casamento. Essa era uma moça da nossa igreja, o casamento dela. Então, a indiana ela se casa de sari, com muito ouro, né? Muitas joias. Geralmente um sari vermelho. E esse é o noivo dela também, todo adornado, né? E esse foi um casamento que nós participamos. Na Índia, ainda se tem o dote. Embora a Constituição diz que não se pode mais cobrar o dote, mas eles ainda fazem isso. E ainda as mulheres são discriminadas e algumas são mortas no nascimento. Então, eu fiquei grávida na Índia. E eu não podia saber o sexo do bebê. Porque, quando as mulheres descobrem que elas estão grávidas de menina, elas já abandonam no hospital ou elas matam. Porque vai dar muito prejuízo. Quando ela for se casar, aquela moça, você tem que pagar
todo a roupa do casamento. Não é como aqui, né, que cada um dá uma coisa. Lá, a noiva tem que cobrir todas as despesas, tem que pagar a roupa do padrinho, tem que dar sari, tem que dar, às vezes, moto, carro, dependendo da família, o pai vai à falência. É bom morar no Brasil? É, né? Todo mundo ganha presente aqui, né? Aí, ó. Então, existe essa dificuldade. A mulher discriminada é muito discriminada na Índia. Tem lugares que a mulher ela não pode andar assim, ela não pode olhar, né, no rosto. Então, por isso, geralmente, eles usam esse tecido e aí elas cobrem. Né? E geralmente, elas nem levantam o rosto. Por quê? Porque a mulher ela não pode olhar de frente para o homem. Em alguns lugares. Mumbai era uma cidade, como São Paulo, então vinham pessoas de todos os lugares. Então, era um lugar mais, posso dizer, mais liberal. Mas, em outras cidades, existia uma opressão muito grande sobre as mulheres. Você não tem o direito de escolher o seu noivo. Para eles, isso não é tão complicado. Embora, para alguns, sim. Porque você já cresce sabendo que, quando eu completar uns 18 anos, minha mãe vai lá, escolhe alguém para mim, e aí fica tudo mais fácil. Não é? Mas muitos se rebelam e querem se casar com quem ama. E aí dá todo um problema na família. Mas, geralmente, quem escolhe o noivo é os pais ou até o pastor. Pastor, você já fez casamento aqui? Não, né, pastor? Ó, nem se mete nessa área. Porque, às vezes, lá na igreja que a gente frequentava, o pastor mesmo falava, olha, eu acho que esse combina com esse. E aí falavam com as famílias e depois dali saía um casamento. Então, é uma cultura totalmente diferente. E eu achava estranho aquilo, mas, para eles, um dia eu perguntei para a moça, você não queria escolher? Ah, não estou nem preocupada. Quando chegar a idade, minha mãe e meu pai escolhem aí com quem eu vou casar. Então, você casa com quem é fala a mesma língua, a mesma cultura. Por quê? Porque, imagina, a Índia é um lugar menor daqui, né, do que o Brasil, né, em extensão geográfica, mas cada estado vai falar uma língua. E cada lugar vai ter uma cultura, uma vestimenta, uma forma de cultuar, vai ter deuses diferentes. Então, assim, cada um com os seus costumes. Então, vamos escolher alguém que fala a mesma língua, que seja do mesmo lugar, que tenha os mesmos costumes. Por isso, são os pais que escolhem, por isso não há essa liberdade. Por isso, a mulher sofre muito na Índia. Ok? De casamento. Ali é um casamento indiano, outro tipo de casamento, né? São vários. E ali é a feira. A feira na Índia é bem interessante, onde todas as coisas são vendidas assim na rua mesmo. Não tem preço, né, nas banquinhas. Então, quando você vai comprar um estresse, eu detestava ir na feira. O Zé gostava, porque ele gostava de brigar e pechinchar, né? Ai, vai. Imagina, gente, comprou uma cenoura. Não, R$2. Não, R$2 não. Não, R$3. Não. Ai, meu Deus. Você vai na feira aqui, você olha, vai na banca, vai lá e compra. E ficavam brigando. Aí, depois, quando você falava, não, tá caro. Aí, eles voltavam, tá bom, R$1. Aí, você comprava. Então, para cada verdura que você vai comprar, um estresse para barganhar. E o Zé adorava. E ele chegava com a feira. Olha, hoje fiz uma pechincha. Falei, então pronto, você vai para a feira. Imagina, gente, mas uma bênção. Pode passar. Oh, pode passar, não, sou eu que estou passando. E ali nós temos o quê? O trânsito. O trânsito na Índia é caótico. Você acha que São Paulo, Itapevi, é cheio de gente, que ninguém se entende, que tem trânsito? Imagina a Índia. E atrás dos rickshaws, que é esses carrinhos aí, que está de amarelo, tem uns de rosa, está escrito assim, se você quiser virar à esquerda, buzine. Então, eu quero virar à esquerda, você quer virar... Bi. Então, é aquele barulho na sua cabeça. Então, todo mundo gritando ali, pi, pi, pi. E, para atravessar a rua, é muito legal atravessar a rua lá.
A princípio, né, o pastor foi levar a gente para conhecer a cidade e tal. E aí, toda vez que a gente atravessava a rua, a gente saia correndo, né? Não é assim que a gente faz. O que a gente faz aqui em São Paulo? Olha se vem carro e ó. E aí, um dia ele falou assim, José e Simone, não precisa correr. Olha, é só fazer assim com a mão. Então, entendi. Então, quando a gente... Não é que não tinha farol, tinha, tá? Mas ninguém obedece. Então, quando você vai atravessar a rua, você põe a mão assim e os carros vão parando e você passa. Aqui passa por cima, né? Então, você está vendo? Ali é o trânsito, gente. Mas tem um monte de gente no meio. Tem bicicleta, tem tudo. Tem vaca também, tá? Tem vaca, tem elefante. Tem uma foto que eu estou assim, subindo a escada. Eu estou descendo a escada e a vaca está subindo, minha amiga. Eu falei, opa. Por quê? Porque vaca também é um deus ali. Então, são muitas coisas que acontecem lá na Índia, né? Elefante. E tem uma passeata dos pelados lá também, viu, gente? Eles são homens sagrados que saem numa passeata grande, assim, todos sem roupa. E um dia eu estava no ônibus, eu olhei para o José e falei, Zé, tem um monte de homem pelado. Você está olhando? Fazer o quê? Falei, não estou olhando, eu vi, mas tudo bem. Então, gente, é umas coisas assim que é surreal. Né? Você nunca imaginaria que você iria ver. Então, o elefante também, ele usa maquiagem. Está vendo que ele está todo bonitinho? Olha um transporte na Índia. Olha, esse é o trem. Aqui vocês estão acostumados, né? Pegar trem. Mas aquilo não é meio-dia, não tem essa coisa. Qual é o horário de pico? Todos os horários, praticamente, né? São horários de pico. Então, é muita gente. E as pessoas sentam na porta, as senhoras, né, que elas vendem coisas no trem, então elas sentam assim, de perninha de índio, fica na porta. Quando você quer descer, elas estão sentadas. Então, ninguém entra, ninguém sai. Um dia o Zé estava no trem, e aí a aliança dele grudou num cano lá, e ele não ia para frente, não ia para trás, uma coisa terrível. Quase que perde a aliança. Então, o transporte também é complicado. Olha a vaca e eu. Eu e a vaca. Essa foi a cidade de Varanasi, onde nós fomos fazer uma visita. E Varanasi é um lugar onde todo indiano quer ser, não é enterrado, né? Cremado. Então, esse é o rio Ganges, onde as pessoas levam os corpos para serem jogados naquele rio. E ali estou eu, dentro do barquinho, com um amigo nosso, e ele está explicando tudo o que acontece ali. Vocês estão vendo que tem 2 crianças, e elas estão com a mão na boca. A água é daquela cor mesmo. Né? E a mãe está dizendo, beba desta água, porque essa água é sagrada. Este é o rio sagrado. Mas nós temos o rio de água viva. Amém, irmãos? Por que devemos ir até lá? Por que devemos falar? Por que temos que proclamar o evangelho nesse lugar? Olha a grande dificuldade. E ali ela já bebeu a água, a mãe. Ali eles tomam banho, ali eles fazem as suas orações. Né? Ali existe um crematório, uma fogueira onde os corpos são cremados, tudo. Ali também tem suas pujas, que são suas orações, e eles fazem todos esses rituais. A religião que predomina ali é o hinduísmo, né? Mas também temos muçulmanos, temos cristãos. Cristãos inclui católicos, inclui mormons, né? Inclui outras dentro do cristianismo. Etnias, né? Então, o hinduísmo, 330 milhões de divindades. Pensa no lugar onde existe Deus, né? Deuses. Então, são muitos deuses. Um Deus para cada problema, para cada situação. Essa é a história da berinjela.
É o seguinte. Esse moço vendia berinjela ali, praticamente de frente com a nossa casa. E tem essas banquinhas, né? Aqui tem alguns lugares que tem, né? Umas banquinhas que vendem verduras, tudo. E aí, um dia o José chegou lá e esse moço estava muito feliz porque essa berinjela, ele achou ela muito parecida com o Ganesh, que é o deus cabeça de elefante. Então, ele colocou 2 olhinhos na berinjela e colocou ali na banca e falou: Ganesh me visitou. Aí ele levou a berinjela para casa e fez um altar. E ali ele começa a adorar. Todos aqueles amparatos ali é um altarzinho que tem na casa dele, e ali ele ora, porque é como se a berinjela fosse uma encarnação do deus Ganesh, que é esse deus aqui. Esse é um deus corpo humano e cabeça de elefante. Tem um texto que está anotei aqui, Romanos 1, versículo 18. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Eles trocaram a glória de Deus. Eles adoram a criatura, eles adoram um animal, mas eles não adoram o Deus vivo. Né? Muitos podem estar perguntando, por que isso? Por que isso? Desde os primórdios, né, já acontecia essas coisas. E a Índia é um lugar onde se adora animais. Então, se adora o deus Ganesh, que é o cabeça de elefante. Se adora o deus macaco, que é o Hanuman. E a adoração a Hanuman é em Delhi. Né? Delhi é uma cidade que tem muito macaco no meio da cidade, e ninguém tira. Às vezes, eles sobem nos postes de luz, eles entram nas casas, mas ninguém pode tocar neles. Porque você não pode tocar porque é um deus. E ali causa muita confusão. As mulheres fazem chapatis, que é uma comida que tem lá, para oferecer primeiro para o deus, né, que é para Hanuman, e depois dão para as crianças. Então, primeiro os deuses. Tem parques, vários parques, que é lotado de macacos. Aquilo lá era a boca, né? Então, como se você entrasse aqui na igreja, então fosse uma boca de macaco, e aí essa parte de cima era a estátua total, né, do Deus. Também tem o templo do Deus Rato, onde eles adoram, eles criaram um lugar para os ratos ficarem, e ali o rato está ali, eles oferecem leite, oferecem comida para o rato, e aquela criança também está ali, junto, por quê? É um Deus, é uma bênção ser tocado, é uma bênção estar ali junto com o rato. Então, a situação social e política muito complicada, mais de 70% da população vive em favelas. Meninos de rua, meninos pedindo comida. Isso é comum, né? Comum no nosso país também. Foi um dia que eu e José saímos para, acho que para passear, e a gente estava numa estação de trem e tinha esse senhor aí que estava desentupindo esse bueiro. Então, ele entra ali naquele bueiro, ele começa a limpar com as mãos, sem nenhuma proteção. E muito triste, gente. Muito triste ver essa situação. Né? Nós trabalhamos lá com ação social, ajudávamos, né? Pelo pouco que a gente sabia, a gente estava ali, ainda estava aprendendo a língua, né, que era o hindi, estávamos nos adaptando, mas ajudávamos nessa ação social, íamos até aquele lugar onde eu mostrei no início, né, e participamos ali, ajudamos as crianças. Eles davam assim
o básico, né? Remédio para febre, todo aqueles primeiros socorros, né? Ali dentro da favela. E aqui está a equipe que nós trabalhávamos, né? Que é o pastor Joseph, né? Lalita, que era a dona da casa, e ali tinha um médico também, então todo o grupo. E era interessante estar junto com eles, né? Porque, por ser diferente, você chama atenção, né? Talvez aqui a gente não chama atenção, todo mundo brasileiro, mas você está num lugar, então já há uma curiosidade de chegar perto de você e querer saber de onde você veio e a facilidade de você pregar o evangelho, né? Por você ser diferente. Por isso que Deus faz essa troca, né? Você vai para lá, você vem para cá. Por que todo mundo não fica aqui, né? Então, assim, tem essa implicância, né? Por que a gente tem que ir para um outro lado do país se tem muita coisa para fazer aqui? Porque Deus é dinâmico, Ele não quer ninguém, né, parado. Então, Ele manda para lá, manda alguns para cá, e nessa dinâmica nós vamos indo e pregando o evangelho a toda criatura. Nós temos que ir, nós temos que fazer. A igreja é movimento, a igreja não está aqui para ser parada. Você não veio aqui para receber, mas para dar. Você foi chamado, você tem um propósito, né? Você foi chamado para reconstruir as velhas ruínas. Você foi chamado para restaurar os escombros. Olha que lindo que é Isaías 61. Vocês já pararam para pensar que Isaías 61 é o meu e o seu chamado? Que inclui todos nós, missão para todos. Qual parte eu faço nessa missão? Eu gosto de pensar na edificação. Quando eu penso em edificar algo, eu estou pensando em construir, não é? E para construir um edifício, precisa de vários elementos, né? Precisa do cimento, precisa da areia, precisa da fundação, precisa do ferro, depois do acabamento, né, do azulejo, sei lá, tantas coisas. E cada um de vocês faz parte. Então, tem um aqui que é o cimento, outro é o ferro, outro é o azulejo. Mas você faz parte para a edificação da igreja. Só que você não pode pensar que é só aqui. Para edificar a igreja no mundo. Olha, lindo. Você é um tijolinho lá da Índia. Gente, quando Deus pensa em nós, em mim e em você, Ele já te chama às nações. Chamado Jeremias, nós não cantamos aqui hoje? Eu sei que Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Ele não abre mão de mim. Deus não abre mão da sua participação aqui na igreja. Deus não vai abrir mão. Você pode abrir mão. Você pode estar renunciando, dizendo, não, isso não é para mim. Mas Deus te chamou. Quanto tempo eu tenho? 5. Ok, estou terminando. E lá na Índia, nós trabalhamos, fomos desafiados a trabalhar com o discipulado, né? E uma das coisas em comum que eu e José tínhamos, né? Por isso que a gente se apaixonou também, né, Zé? Foi que ele gostava de evangelizar e de discipular. E eu também. E na igreja eu já trabalhava com um discipulado. E o José também. E lá na Índia o desafio foi abrir um grupo de estudo, né? Tipo célula, né? Que a gente fala aqui no Brasil. Então a gente tinha que abrir esse grupo de estudo na casa de um casal. E nós então aceitamos o desafio na casa de amigos que se tornaram amigos nossos hoje. É lindo ver a história dele, né? É do Dharmesh, que é esse que está com uma camisa preta. E ele era hindu quando a gente começou o estudo na casa dele. A esposa dele era da igreja, mas ele era hindu. Então, a gente fez esse grupo de estudo lá e outros irmãos da igreja iam. Mas a outra irmã também já estava namorando com outro rapaz que era hindu, que era o de rosa, com a camisa rosa, que se chama Ashwin. E eles começaram a ouvir o evangelho pela primeira vez.
Na primeira vez, Darmesh não quis ficar na nossa reunião. Ele disse, eu vou para o shopping e tal. Mas aí o Zé, muito carismático, chegou, já abraçou, já conversou. E aí ele, né, gostou do José. Da próxima vez ele sentou, ouviu, parou. E aquilo, ele foi cada dia sentando e ouvindo o Evangelho. E o Evangelho foi entrando na vida dele. A casa dele era típica de um hindu, tinha seus deuses, tinha suas coisas ali. E ali, a gente não disse nada, permaneceu ali. Um dia ele chegou para nós e falou assim, olha, isso aqui não é meu, é do meu pai, mas eu estou respeitando ainda. Até ele se converter. Então, nesse período de 2 anos, nós fizemos o culto lá, e aí foi quando a gente teve que voltar. Tentamos renovar o visto, e nós não conseguimos. E Darmesh já estava com o coração pulsando para Deus. E ele disse, vocês vão embora? Eu não acredito. Eu quero ser batizado. E eu quero, José, que você esteja no meu batismo. Eu quero ser batizado junto com o pastor, mas com você também. Então, ali estão as esposas, né, deles, a Genovives. Eu vou passar. E ali, Darmesh foi batizado. E foi um tempo de muita emoção para nós. Mas estávamos batizando alguém, estávamos também vindo embora, fechando as malas, tendo que vir embora. Meu filho nasceu lá, queria morar lá para sempre. Falei, todo mundo tem filho aqui na Índia, vou ter filho também. Vai crescer, vai ficar gordinho, bonitinho como todos. Não tem nada disso, né? Missionário é meio assim, nossa, vou voltar para o meu país. Que nada. Tive meu filho lá, queria morar lá, já era o meu lugar. Comecei chorando e saí chorando, mas chorando de tristeza. Comecei chorando, né? Porque, meu Deus, onde é que eu estou? E saí chorando porque eu não queria mais sair daquele lugar. E ali, batizamos ele. E no dia que a gente estava arrumando as malas, foi a primeira aula de discipulado do Ashwin. E aí o Senhor nos trouxe de volta. Ali a foto do Natanael. Eu ia trazer meu filho hoje. E ele falou assim, mãe, eu vou pagar mico. Porque toda vez você fala de mim, mostra a minha foto. Então, ele ficou lá na igreja, ele não veio, mas ele adora quando eu mostro a foto dele, quando ele nasceu. Ele está com 9 anos agora, meu filho. E ali está a gente se despedindo, voltando para o Brasil. Na expectativa de... Não, tudo bem, nós vamos chegar no Brasil, vamos resolver tudo, e nós vamos voltar para a Índia. E aqui estamos há quantos anos? Há 9 anos. Assumimos a igreja, a primeira igreja evangélica do Cambuci. Tivemos que assumir a igreja, né? Mas não deixamos de fazer missões. Continuamos na obra, continuamos fazendo projetos de férias missionários, fomos para o Pará, estamos ali na igreja, incentivando, trabalhando e fazendo missões. Porque esse é o meu chamado, esse é o nosso chamado. Amém, irmãos? Então, você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e você vai ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Não sei se eu errei o versículo, acho que nessa ordem, está certo. Então, você foi chamado, você foi chamado. Missões para todos. Esse é o meu e o seu chamado. Amém? Então, essa é a palavra. Vou orar por vocês. Vamos ficar de pé. Eu tenho aqui um coração, certo? Estão vendo esse coração? Segura aqui para mim. Esse é o nosso coração. Muitas vezes, nós perdemos a visão porque nosso coração ele é quebrado, né? Não é isso? E a gente olha para Isaías 61 e diz, nada disso aqui é para mim. Aconteceu tantas coisas na minha vida, como é que eu posso servir a Deus? Mas nós temos um designer, que é Cristo. Só Ele pode consertar o nosso coração. Só Ele pode mudar o meu e o seu coração. Então, Ele vem e coloca todas as coisas no lugar. Coloca os nossos pensamentos no lugar. Como que Deus coloca os nossos pensamentos no lugar? Mostrando a visão correta da palavra.
Se você ler a palavra, você vai entender que esse chamado é seu, sim. Pode acontecer muitas coisas. Você pode ter decepções, pode passar por mortes na sua família, por desprezo, perder emprego. Mas, se você colocar o seu coração nas mãos do designer que é Cristo, Ele vai colocar tudo no lugar novamente. Então, coloca a mão no teu coração agora. E nós vamos orar. Senhor, conserta meu coração. Consertar o coração é consertar os pensamentos. Missões para todos. Esse chamado é meu. Essa obra que está escrita em Isaías 61 é para mim. Jesus disse, se cumpriu as Escrituras. E Ele diz, ide, agora faça o mesmo. Cuide dos pobres. Liberte os algemados. Reconstrua cidades. Esse é o meu chamado. Amém? Então vamos orar. Senhor, eu coloco agora diante de Ti o meu coração em primeiro lugar. Senhor, que eu nunca perca a visão. Que eu nunca perca o amor, Senhor, pelas almas, pelos povos. Que eu nunca perca, Senhor, e que eu continue fazendo a Tua obra. E eu peço também pelos irmãos que aqui estão, que estão agora com a mão no coração. Se há algo que precisa ser consertado, se há algo que precisa ser mudado, se há algo que precisa ser colocado no lugar, o Senhor é um Deus de cura, só o Senhor pode curar o nosso coração, só o Senhor pode restaurar a nossa visão. Restaura a visão da igreja, restaura os corações. Senhor, como seremos um objeto de cura se estamos tão feridos, Senhor? Fomos chamados para libertar, mas temos que ser libertos em Ti, Senhor. Mas não precisamos esperar isso acontecer. Enquanto fazemos a obra, Deus vai fazendo a obra no nosso coração e na nossa casa. Não há barreiras, não há motivos que possam nos impedir de fazer a Tua obra. Enquanto eu trabalho para o Senhor, Ele trabalha por mim. Essa é a verdade. Missões para todos. Amém? Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.